Com o aumento do número de casos da Covid-19, pacientes com câncer precisam redobrar os cuidados. Além dos procedimentos divulgados para evitar a infecção pelo coronavírus, é importante que tenham iniciativas para melhorar a imunidade. Quem fala mais sobre o assunto é a médica mastologista Daniela Almeida, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Daniela. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar aqui de um assunto muito importante, né? É um prazer estar aqui, né, dando essa entrevista e passar algumas informações. Prazer todo nosso, seja bem-vinda. A senhora, como médica especializada em mama, deve lidar com pacientes que tenham, por exemplo, câncer de mama. Quais os cuidados mais recomendados para esses pacientes em tempos de pandemia, doutora? Então, quando a gente fala de pacientes com câncer de mama, né, que é uma doença que, infelizmente, é tempo dependente, né, como a gente diz, que o tempo é valioso nesses casos, esses pacientes não podem deixar de fazer seu tratamento, não podem deixar de procurar um serviço de saúde nesse momento, né, apesar de todas as recomendações, que quem puder fique em casa. Os pacientes com diagnóstico de nódulos benignos, enfim, diagnósticos benignos da mama, não precisam procurar, né, o serviço de saúde, podem aguardar um pouco. Porém, esses pacientes que têm câncer de mama devem manter o seu tratamento, isso é muito importante, né? Agora, a manutenção do tratamento, ele tem sido recorrente? A senhora, pela sua experiência, tem observado essa preocupação, esse cuidado por parte das pacientes? Porque a gente ouve também, ao mesmo tempo, que houve uma, de certa forma, fuga de pacientes em busca de clínicas, hospitais, exatamente por causa do medo desse novo vírus que está circulando por aí. Por mais que se recomende a manutenção desses cuidados para quem tem o câncer, a senhora percebe que as pacientes ou os pacientes em geral têm tido esse cuidado? Assim, né, como a gente falou aqui, é notável em todos os sistemas de saúde, em todas as clínicas, que realmente houve uma redução importante do número de pacientes. Tivemos uma queda muito importante de todas as especialidades, né? De todos os médicos. A gente nota que os pacientes estão deixando de ir às consultas, né? Por exemplo, eu recebo mensagens de pacientes que fazem acompanhamento, perguntando se elas devem procurar, né? Doutor, eu devo ir na clínica? E aquelas pacientes que têm possibilidade de aguardar, eu oriento que aguarde um pouco, né? Mas aquelas pacientes com câncer de mama, muitas, né, se preocupam com a doença, porque é uma doença tão temida e tão falada, e muito conhecida por todos, a situação de que quanto mais cedo a gente diagnosticar e fizer o tratamento, melhor, né? A gente faz tratamentos menos agressivos. Então, isso a gente consegue, né, divulgar e as pessoas entendem um pouco dessa forma e acabam procurando mais o serviço. Mas que houve uma queda importante do número de pacientes, houve sim. Doutora, nesse momento da pandemia do coronavírus, os pacientes que estão em tratamento contra o câncer, eles se tornam um grupo de risco também para contrair o novo coronavírus, e tem algum tipo de cuidado especial que esses pacientes devem adotar no período? Ah, sim, com certeza. No caso das pacientes que têm o câncer de mama e que estão realizando o tratamento, por exemplo, com quimioterapia, elas têm um maior risco de contrair a doença, né, o coronavírus, porque elas têm uma queda da imunidade decorrente desse tratamento que é a quimioterapia. Então, essas pacientes têm que redobrar todos os cuidados que já estão sendo amplamente divulgados. Aí, elas devem, no momento, né, que não estão realizando esse tratamento em clínicas e hospitais, devem ficar em casa o máximo possível, evitar o contato com muitas pessoas, sempre lavar as mãos com água e sabão, com álcool, enfim, os cuidados dessas pacientes têm que ser redobrados. Tudo bem, cuidados redobrados, esses cuidados que a gente já vem acompanhando desde o início da pandemia. Agora,
Algum cuidado em particular para aumentar a imunidade dessas pessoas, especialmente essas que passam por quimioterapia e que têm a imunidade comprometida por conta das substâncias químicas que Não, recebem e tal? na verdade, essas pacientes que estão em tratamento com quimioterapia, elas têm uma queda da imunidade. Então, como eu falei, o risco que é maior de contaminação deve ter apenas os cuidados para evitar que ocorra essa contaminação. Agora, claro que tem medidas gerais de saúde que a gente orienta para todos os pacientes, e principalmente para os pacientes com câncer, que são cuidados, né, de rotina normal, que é cuidado com a alimentação saudável, manter uma rotina de um sono, né, um bom sono durante a noite, praticar atividade física de forma regular, evitar estresse, enfim, todos esses dados são importantes, tanto para as pacientes como um todo, quanto, mais importante ainda, para os pacientes que estão em tratamento. E quanto mais puderem ficar em casa, melhor. Inclusive, esse trabalho home office tem sido uma grande ajuda, não é? Para pacientes com câncer. É uma opção recomendada pelos especialistas em geral. Ah, com certeza. O home office, né, para quem pode fazer, para quem tem essa possibilidade, é muito interessante, porque evita, né, que a pessoa saia nas ruas, pegue transporte público, que entre em locais, né, que fechados, que tem maior risco de contaminação. Então, quem puder, deve fazer sim o home office. É muito interessante. Doutora Daniela, o Conselho Federal de Medicina já começou a regulamentar e o próprio governo federal autorizou uma ampliação do processo de telemedicina, que são os contatos iniciais entre paciente e médico. Nesse período do coronavírus, os pacientes que estão em processo de revisão, por exemplo, eles podem aderir a esse tipo de serviço de telemedicina como uma forma de salvaguardar tanto o paciente quanto o médico de terem contato um com o outro? Ah, sim, com certeza. Nesse caso aí foi uma medida, né, importante para esse momento, porque tem algumas pessoas que precisam de uma consulta, porém, né, o momento realmente era de reclusão. Então, foi permitido realizar algumas consultas e isso possibilita realmente, né, o contato entre o médico e o paciente. Então, tem doenças que é possível dar uma orientação, né? Agora, tem doenças que a gente pode orientar que o paciente tem que ir na consulta, porque às vezes a gente precisa examinar, precisa olhar. Então, dependendo do caso, a gente avalia. A senhora, pela experiência que tem tido com pacientes, qual tem sido a maior preocupação de pacientes oncológicos, pacientes com câncer de mama, por exemplo, nesse contexto de pandemia de coronavírus? A maior preocupação desses pacientes que têm um câncer de mama, né, que estão em tratamento, é realmente, né, se contaminar de alguma forma e contrair essa doença, porque é tão temida, né? A gente vê aí os números de casos que vem aumentando, a gente vê questão de mortalidade. Então, é uma coisa que vem assustando bastante as pessoas e as pacientes ficam preocupadas em relação a isso, né? Porque a gente fala tanto, né, nisso em reportagens o tempo inteiro e é a preocupação de todos os pacientes. Eu já vi pacientes com câncer reclamando de dificuldade de conseguir certos medicamentos. A senhora tem notícia de desabastecimento de medicamentos? Não, infelizmente, realmente eu não tenho essa informação, né? Que as pacientes não estão conseguindo medicação. Tá certo. A gente agradece a participação da doutora Daniela Almeida, ela nos dando essas dicas, médica mastologista, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia, doutora Daniela. Por nada, obrigada também, bom dia. E a gente lembra, essa conversa vai estar disponível também logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8:52 da tarde FM.